Preciso falar com a irmã. Vamos trazer aqui pastor Gabriel para estar trazendo a palavra final desta noite. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. A todos quanto puderem, eu vos convido a ficar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. E enquanto você procura, eu quero prestar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade de nós estarmos em sua casa reunidos para adorar o seu nome, que sem dúvidas é o motivo principal no qual nos fazemos reunidos aqui. Deus abençoe a esta igreja, é um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Minha gratidão ao pastor Zimar, pastor dessa regional, ao pastor Paulo Torres. Cumprimento todos os obreiros que estão à minha retaguarda, que o Senhor continue os abençoando. Minha gratidão também ao meu amigo, irmão Edson, sua esposa Mansuelen, que foi o canal para nós estarmos aqui, amigos que o Senhor tem nos dado aqui. Deus abençoe, muito obrigado. A todos os demais irmãos e amigos, a mocidade, Deus abençoe vocês, é um prazer revê-los. Estamos aqui de passagem, viemos para participar do congresso da Almadipa, tirar alguns dias para descansar. Mas o soldado ele tem que ficar posto para a guerra, né, irmãos? É assim que o Senhor faz. Que o Senhor os abençoe e continue vos acrescentando a cada dia mais. É um prazer estar convosco. Em oração ao Senhor essa tarde, o Senhor me deu essa palavra e eu quero ler com os irmãos livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Nos diz o texto: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer outro Deus e a qualquer outro homem, num espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinastes. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te dará livramento. E você diz amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo quanto temos recebido e ouvido da tua parte aqui nessa noite. Senhor, essa é a tua palavra e por intermédio dela, meu Pai querido, cumpre o teu propósito aqui nessa noite. Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno, roubador de mente, que queira, meu Pai querido, tirar toda a atenção, meu Pai querido, da tua palavra. Leva nossas mentes cativas ao Senhor e fala conosco. Essa é a nossa oração e você diz amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, o texto é extremamente conhecido e eu não tenho pretensão nenhuma de trazer algo inédito à igreja essa noite, mas ser fiel a que o céu propôs ao meu coração. O capítulo 6 do livro do profeta Daniel, ele é um divisor na história. No capítulo 6 do profeta Daniel, agora não são mais os caldeus que estão na liderança da Babilônia. Agora, na liderança da Babilônia estão os medos e os persas. O Senhor havia jogado por terra o reinado dos caldeus com o seu último rei Belsazar por causa da sua profanação, e agora o Senhor entrega o reinado da Babilônia na mão dos medos e dos persas.
No capítulo 6, quem está assumindo a Babilônia é o rei Dário, ou Dario, como você achar melhor, o rei Medo. E ele entra então na direção da Babilônia depois dessa paralisação de um reinado caldeu. Entrando ele na administração da Babilônia, tendo em vista que nesse tempo, e nós estamos falando num tempo em que ainda habitava o cativeiro babilônico, a Babilônia sem dúvidas era uma das maiores nações da terra. O poder político, financeiro e militar da Babilônia era extremamente grande. E agora, com a entrada do rei Dário, ele resolve fazer uma mudança na administração da Babilônia. Como é uma província muito grande, um país completamente potente, e esse reinado não está acostumado a governar algo tão grandioso, ele então resolve mexer na administração da Babilônia. E o texto diz que ele vai pegar a Babilônia e dividi-la em 120 províncias, e entre essas 120 províncias ele vai colocar 120 prefeitos, e acima desses prefeitos ele vai colocar 3 presidentes. Rei Dário agora ele faz uma reorganização administrativa na Babilônia, e todo esse propósito era para que o rei não sofresse nenhum tipo de dano administrativo ou político. O rei Dário entendeu que é fácil tomar algo da mão de alguém, mas é difícil administrar aquilo que se toma. Então, diante disso, ele começa a reorganizar a Babilônia, divide essa grande Babilônia em 120 cidades, coloca acima dessas 120 cidades 120 prefeitos, e acima deles ele coloca 3 príncipes ou 3 presidentes. E qual é o intuito disso? Para que não houvesse nenhum tipo de dano, nenhum tipo de rompimento, nenhum tipo de prejuízo na Babilônia. Só que o texto vai dizer que entre esses 3 príncipes que estão acima desses presidentes, o texto diz que nos quais Daniel era um. E isso não é de se espantar, que Daniel está assumindo mais uma vez um cargo alto dentro da Babilônia. Isso não é de se impressionar que Daniel está assumindo um cargo grande no meio de uma terra que não é sua, porque a fidelidade de um posicionamento que Daniel tomara lá atrás fez com que Deus o colocasse em lugares que ele não imaginaria, mesmo estando em terra estranha, no meio de um povo que não é seu, por causa de um posicionamento, de uma renúncia. O Senhor coloca Daniel em lugares de destaque para que o nome dele seja glorificado em terra estranha. E eu estou dizendo para alguém aqui essa noite, que o seu posicionamento e a sua renúncia que você faz pelo rei, fará com que Deus te coloque em lugares que você jamais imaginou alcançar. Por causa de um posicionamento do coração de Daniel, Deus agora coloca Daniel em cargos e em lugares de destaque dentro da Babilônia, e no capítulo 6 não é diferente. Mais uma vez nós vemos esse homem de Deus alcançando um cargo de destaque na Babilônia, e ele é um dos 3 presidentes que estão acima dos 120 prefeitos. Até aqui tudo normal, até aqui a história segue no seu curso tranquilo. A Babilônia está organizada, os presidentes e os príncipes estão governando nas cidades em que foram colocados e instituídos. Daniel está no meio deles, e aqui o desenrolar administrativo político segue no seu curso normal. Por que é que agora o curso vai ficar um pouco diferenciado? Por que agora vai haver uma rotatividade na harmonia dessa administração? Porque o texto diz, são 120 cidades, 120 prefeitos, 3 presidentes acima deles, nos quais Daniel era um. Só que a mutação vai acontecer exatamente aqui, porque no versículo 3 o texto diz que este mesmo Daniel se destacou entre os demais. Daniel se destaca entre os demais administradores que estavam junto com ele. E o texto diz por que é que Daniel se destaca no meio deles. O texto diz, porque havia sobre ele um espírito excelente, e por causa desse espírito excelente
que habitava em Daniel, ele começou a se destacar entre os demais. Não era por causa da sua influência, não era por causa da sua lábia, não era por causa da sua postura, ou quem sabe até mesmo do seu poder aquisitivo. O que fazia Daniel se destacar no meio de um povo corrupto, era o espírito de excelência que habitava sobre ele. O espírito que habitava em Daniel fazia com que ele galgasse posição de destaque no meio de um povo que não era seu. A influência do espírito que habitava em Daniel fazia com que ele se destacasse entre os demais, e ele avançasse mais um passo em direção ao propósito que Deus havia estabelecido sobre a sua vida. Não era a sua roupa, não era o seu intelecto, não era a sua lábia, mas era o espírito que habitava dentro dele, que fazia com que ele se destacasse entre os demais. Eu estou dizendo para você que nessa noite, que o que vai fazer você ir em rumo àquilo que o céu tem para você nesse tempo, não é aquilo que você tem, e muito menos aquilo que você faz, mas é o espírito que habita dentro de você, que vai te empurrar para o propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, e eu vou falar para alguém: enquanto você se deixar ser influenciado e direcionado pelo espírito que habita dentro de você, Deus te lançará para o propósito que Ele tem estabelecido sobre a tua vida. Ninguém te para e ninguém te puxa para trás, porque o espírito que habita dentro de você, ele te empurra para frente em direção ao propósito. Ele começou a se destacar entre os demais, porque nele habitava um espírito excelente. Ele era fiel, e nele não havia nenhum tipo de culpa ou vício. Ele começou a se destacar entre os demais. O espírito que habitava dentro dele, e ele sendo direcionado por esse espírito excelente, empurrava ele para uma fase de destaque, para que ele entrasse dentro do propósito que o Senhor havia estabelecido para aquele tempo. E o texto diz que por causa desse destaque, e por causa dessa direção do espírito excelente dentro da vida dele, o texto diz que o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Eu vou explicar para você entender. Quando o rei viu que havia um espírito que dominava Daniel, e quando ele começou a galgar posição de destaque, por causa da influência do espírito que habitava dentro dele, o rei começou a perceber: Daniel não está mais no mesmo nível, Daniel não está mais na mesma posição, Daniel não está mais do mesmo jeito, ele está se desenvolvendo tanto que o lugar aonde ele está já não lhe cabe mais. Eu preciso colocar ele em um lugar maior. Tem gente que já entendeu. Eu vou repetir: quando você começa a deixar com que o espírito flua dentro de você, e que você deixa com que o espírito te empurre para o propósito, o rei começa a olhar para baixo e dizer: não está mais no mesmo nível, não está mais na mesma posição, já está crescendo demais, já está influenciando demais. Eu preciso trocar ele de posição e colocar ele num nível maior, porque o que habita dentro dele já não comporta mais a posição que ele está. Eu vou mudar ele de nível. Eu vim aqui para lhe dizer nessa noite que Deus te colocará em um nível maior. Eu estou dizendo que o céu está te vendo, e Ele está contemplando o seu desenvolvimento, e Ele está dizendo, como Ele disse ao profeta Jeremias, através dele para Israel: eu sei os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro no qual desejais. Deus está dizendo nessa noite: eu tenho algo maior para você. Diante dessa realidade, e diante desse destaque, porque é impossível camuflar alguém que esteja na direção do Espírito, é impossível tentar tampar, é impossível tentar reter, é impossível tentar parar alguém que está sendo direcionado e desenvolvido pelo Espírito de Deus. E quem está sendo envolvido por esse Espírito
Ele começa a aparecer, não porque ele quer, mas porque o Espírito que habita dentro dele joga ele no lugar de destaque. Então ele começa a aparecer demais. E quando ele começa a aparecer e desenvolver um novo nível, você precisa entender que a partir desse momento, guerras que não aconteciam vão começar a acontecer. Levantes que não se levantavam vão começar a se desencadear. Perseguições que outrora estavam camufladas vão começar a ficar expostas. Porque ao mesmo tempo que há um desenvolvimento e um crescimento através do Espírito, há também o desenvolvimento e o crescimento de uma perseguição e de uma retenção para impedir, paralisar aquilo que o Senhor tem para esse tempo. E o texto diz que esse destaque de Daniel começa a gerar ciúme e inveja nos demais administradores. Os príncipes e os presidentes que eram junto com Daniel começam a observar o seu desenvolvimento e, cheios de inveja, de ciúme, por ver um homem de terra estranha, de povo estranho, prosperar numa terra que não é dele, assumir cargos que eles deveriam assumir, começam a se enciumar. E esse ciúme faz com que eles juntem-se entre eles e façam um motim contra Daniel. Perceba que não é qualquer pessoa que está se levantando contra aquilo que Deus tem na vida do profeta. Perceba que não é qualquer tipo de pessoa que está se reunindo para paralisar a ação de Deus na vida de Daniel. O texto diz que os presidentes e os príncipes que eram junto com Daniel vão se virar contra Daniel. Porque geralmente os maiores opositores contra aquilo que Deus tem na nossa vida assentam na mesma mesa que nós assentamos e ocupam os mesmos lugares que nós ocupamos. Ocupam as mesmas posições que nós ocupamos e exercem às vezes os mesmos cargos que nós exercemos. São eles que se levantam contra Daniel. Porque que eles querem? Eles não querem tomar o que é de Daniel, porque eles ocupam a mesma posição. Eles só não aceitam o fato de Daniel se destacar mais do que eles. Eles só não aceitam o fato de Daniel aparecer mais do que eles. Eles só não aceitam o fato de Daniel ser mais honrado do que eles. Então eles se juntam para paralisar esse tempo de excelência que o rei quer conduzir a Daniel. Esse cargo maior, essa maior responsabilidade. O texto diz que eles juntam-se e eles começam a procurar ocasião contra Daniel a respeito do reino, para tentar manchar a conduta de Daniel. Eu vou falar em outras palavras, eles se juntam e eles começam a investigar a vida de Daniel. Eles começam a procurar para ver se tem uma falha no caráter ou na conduta moral de Daniel. Porque se eles acharem uma falha no caráter e na conduta, logicamente o rei não vai querer colocar Daniel na posição de destaque que ele tem pensado em colocar. Por que é que o rei não iria colocar? Porque que rei que vai querer dentro de um cargo de confiança alguém que tem o caráter manchado, alguém que não tem nenhum tipo de moral? Perceba que Daniel aqui já era profeta. Perceba que Daniel aqui já tinha visão e interpretação. Perceba que aqui Daniel já sonhava e já tinha discernimento de Deus. Só que eles não investigam a vida do Daniel profeta. Só que eles não investigam a vida do Daniel contador de sonhos e interpretador de visões. Eles vão investigar a vida moral de Daniel. Porque antes do dom e do talento vem o caráter. Porque não adianta exercer dom e ter talento se não tem caráter.
Então eles estão dizendo: o que está em pauta aqui não é o que Daniel faz, é quem Daniel é. Porque se a gente achar alguma conduta e alguma falha em quem Daniel é, a gente compromete o propósito. Porque não é sobre se ter, é sobre ser. Tem Kamachanda Kamassuria. Eles começam a investigar a vida de Daniel, para ver se tem uma mancha no caráter. Porque tem gente que tem muito talento, mas não tem caráter. Tem gente que tem muito dom, mas não tem moral. Canta, prega, profetiza, roda de um pé só, mas se procurar na moral, se procurar na conduta, está com a vida toda manchada. Mas o texto diz que eles começam a procurar. Procuram daqui, procuram de lá, começam a investigar e fazer entrevista. E o texto diz: mas não puderam achar nada contra Daniel. Eu estou dizendo de Deus aqui para alguém. Tem gente espionando, tem gente fazendo grupo, tem gente colocando investigação, tem gente fazendo conta fake no Facebook, tem gente mandando mensagem em grupo de WhatsApp. Vamos descobrir alguma coisa sobre ele, vamos descobrir alguma coisa sobre ela, para tentar manchar, para tentar paralisar, para tentar impedir o propósito de Deus na vida dele. Mas assim diz o Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vão procurar tudo, mas não vão achar nada. O céu está escondendo aqui essa noite alguém. Eu vou falar mais uma vez: o céu está escondendo o caráter de alguém aqui essa noite. Vai tentar chamar de fofoqueira, mas não pode. Vai tentar chamar de caloteiro, mas não pode. Vai tentar chamar de adúltero, mas não pode. Vai tentar chamar de infiel, mas não pode. Por quê? Porque sobre ele a mão do Senhor está estendida. O texto diz: por que é que não acharam nada? O texto dá respaldo: porque ele era fiel. Eu vou repetir, porque eu ouvi um glória a Deus aqui do meu lado direito. Porque ele era fiel. E fidelidade não é dom, fidelidade não é talento, fidelidade é fruto gerado pelo Espírito de Deus. Levanta a tua mão, porque nessa noite Deus vai restaurar a tua fidelidade. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: antes de ter e de fazer, eu quero que você seja. Antes de exercer aquilo que eu coloquei na tua mão, eu quero mudar o teu caráter. Antes de exercer aquilo que eu tenho programado para a tua vida, eu quero te transformar de dentro para fora, para que o inimigo se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de nós. Como diz o apóstolo Paulo a Tito: eles vão procurar, mas assim diz o Senhor, não vão poder achar nada. Fica todo mundo confundido, porque Deus confunde a terra. Deixa de ser besta, como dizem em Belo Horizonte. Deus confunde a terra para dar livramento a crente fiel. Deus confunde a terra para fazer com que o teu servo assuma o propósito. E o texto diz: não tem jeito, a gente não consegue comprometer a vida desse homem, porque ele tem a vida ilibada. A gente não consegue comprometer o caráter desse homem, porque ele não tem mancha na sua conduta, ele não tem mancha no seu comportamento. E por isso que a gente não consegue comprometer o propósito. Se a gente não consegue comprometer o caráter e a moral, porque ele tem essa vida ilibada, nós precisamos achar um jeito de parar ele. Já que na vida moral não dá para tocar, vamos tocar na lei do Deus dele. E olha aqui para mim que eu preciso lhe dizer: quando o inimigo não conseguir manchar o teu caráter moral, ele tentará desestabilizar a tua vida espiritual. E é aqui que você tem que ficar ligado. Eu vou repetir: quando ele não conseguir atingir a tua vida moral,
ele tentará desestabilizar a tua vida espiritual. E olha o contexto: vamos achar alguma coisa contra ele, na lei do Deus dele, para a gente tentar comprometer o propósito. Procuram e acham. Eles descobriram que Daniel pregava muito. É isso? Sim ou não, irmão? Não. Descobriram que Daniel cantava demais. É isso? Descobriram que Daniel profetizava demais. É isso? Não. Descobriram que Daniel era homem de relacionamento com Deus. Deixa eu dar um conselho aqui para crente desavisado, porque é o céu que está mandando eu dizer, e eu vou falar do jeito que eu recebi. Não mexe com esse povo que tem relacionamento com Deus, não. Não mexe com esse povo que dobra joelho 2 horas da manhã, não. Não mexe com esse povo que está acostumado a rodar o coque e vir para o trabalho do ciclo de oração, não. É suicídio para a tua vida. Não mexe com gente que tem vida com Deus, porque ele está acostumado com acesso direto. Ele clama daqui de baixo e desce resposta e livramento de lá para cá. Não mexe não. Dá um toque quem está do teu lado e diga para ele: mexe com isso não. Mexe com isso não. Está arrumando dor para sua cabeça, está arrumando comprometimento para a tua vida. Não mexe com crente que tem relacionamento com Deus, porque Deus toma defesa e entra na frente como valente e terrível. E Deus está mandando eu dizer aqui para alguém nessa noite: eu sou o Deus da tua alma. Eu faço cessar as guerras até o fim da terra. Eu quebro o arco, corto a lança, despedaço os carros do fogo. E Ele está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Descobriram, juntaram-se. Rei Dário, a gente quer o gabinete com o senhor. Pois não. Nós, os presidentes e os príncipes, todos de comum acordo. Mentira, que Daniel não estava no meio. A gente teve uma ideia, e a gente veio apresentar a ideia para o senhor. E a ideia é assim: o senhor é novo por aqui, e a gente está acostumado com a administração personalizada numa pessoa só. O senhor entrou, veio, dividiu o reino, fez umas mudanças na administração assim. O povo está meio disperso. 120 cidades, 120 presidentes, 3 príncipes. O povo não sabe em quem está focado no reino. Aí a gente teve uma ideia para o senhor chamar a autoridade para o senhor, para o povo reconhecer que quem manda aqui agora é o senhor. Aí a gente estava pensando, e a gente fez um negocinho aqui, e estamos aqui para apresentar o senhor. Por que é que num período de 30 dias o senhor não faz um decretozinho aí, de que nenhum homem faça nenhum tipo de oração, petição e clamor a nenhum outro Deus e a nenhum outro homem a não ser o senhor? E o período é curtinho, 30 dias, vai passar rapidão. O senhor faz aí, para o povo entender que quem manda aqui agora é o senhor. Então assim o senhor vai chamar a atenção do povo para si. O rei encheu, porque tem gente que não pode dar corda para ele não. Você quer conhecer alguém? Faz o quê? Dá poder a ela. Aí só por precaução, coloca aí no final do edito uma observação. Como a gente sabe que o povo não é bobo, coloca aí só por precaução, que quem não obedecer o decreto e o edito será imediatamente lançado na cova dos leões. Sabe o que eu acho interessante? É que o inimigo arma cilada contra a gente, já sabendo que a gente não vai ceder. Eles já sabiam. Coloca isso aí, porque se a gente conhecer um homem que tem caráter, com certeza ele não vai ceder o edito. Eu tenho uma palavra para te dizer: tem sedecamachandaraba.
Tem decreto sendo armado, mas o inferno já sabe que você não vai ceder. Tem edito sendo proclamado, mas o inferno já sabe, eu tenho certeza que ela não vai descer. Mas é por isso que o céu te trouxe aqui para te dizer que aquele que é maior do que decreto está descendo na terra para dar livramento mais uma vez. O rei encheu, pegou o edito, pegou a caneta, assinou, pegou o anel, selou. Conforme a lei dos medos e dos persas, quando o rei assina o edito e sela com o anel, é irrevogável, até mesmo pelo próprio rei. Mas eu conheço um Deus que desce na terra para rasgar decreto de homem, para dar livramento a um servo fiel. Eu estou profetizando pelo poder da palavra, que todo decreto que está sobre a tua casa, sobre a tua família, todo decreto que veio para paralisar o projeto de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, Deus está dizendo: eu estou descendo na terra hoje para anular o decreto. Eu estou descendo na terra hoje para desfazer o decreto. Haverá livramento sobre a tua casa. Assinou, liberou. Aí vem comigo na contextualização aqui. Começam a liberar o decreto pelas cidades da Babilônia. Imagino eu, a Bíblia não diz, eu tenho o direito de imaginar. Começam a sair e proclamar o edito e o decreto na cidade da Babilônia. Serviçais a serviço do rei começam a proclamar o edito. Pensa comigo, cartaz sendo colado nas paredes, nos postes, nas lojas de conveniência da Babilônia. Imagine aí comigo, que agora pessoas começam a entrar para dentro das suas casas, abandonar os templos dos deuses da Babilônia, começam a fechar sala de adoração, começam a tampar as estatuetas dos outros deuses por causa do decreto. E o texto diz que quando o edito foi proclamado, Daniel não estava em casa, porque quando ele soube que o edito foi proclamado, a primeira coisa que ele fez foi para casa. Então quando o edito foi proclamado, Daniel estava fora de casa. Quem sabe Daniel estava nas ruas da Babilônia quando o edito foi proclamado. E aqui no capítulo 6, Daniel já não era mais um jovenzinho de 14 anos. Segundo a história, aqui no capítulo 6, Daniel já era um ancião de aproximadamente 82 anos. Pensa, Daniel vindo pelas ruas da Babilônia, devagarzinho, quase parando, e quando ele vê, ele começa a ver uma movimentação no meio do centro da Babilônia, e quem sabe Daniel pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Ué, você não está sabendo não? O rei acabou de proclamar um edito, 30 dias, ninguém ora, ninguém pede nada a nenhum outro homem, a nenhum outro Deus, a não ser Ele mesmo, e quem não obedecer será lançado na cova dos leões. Quem sabe Daniel coloca a mão na cabeça e pensa: não pode orar, mas a melhor coisa que eu sei fazer é orar. Não pode clamar, mas a melhor coisa que eu sei fazer é clamar. Não pode pedir, mas a melhor coisa que eu sei fazer é pedir. Não pode mais clamar, mas a melhor coisa que eu sei fazer na minha vida, e eu faço diariamente 3 vezes ao dia, é levantar minha voz em clamor ao Deus dos céus. Logo Daniel pensa: esse decreto foi para me prejudicar, esse decreto foi para me paralisar, e eu tenho que admirar a atitude de um homem de Deus, porque eu disse para você, quando o inferno não tentar manchar a tua moral, ele tentará desestabilizar a tua vida espiritual. Daniel, como grande na Babilônia, quando ele sabe do decreto que veio para prejudicar o seu relacionamento com Deus, Daniel não vai para o palácio da Babilônia para bater boca com Dário. Daniel não vai para o palácio da Babilônia para tirar satisfação com o presidente. O texto diz que quando Daniel soube que o edito estava assinado, quando Daniel soube que o decreto foi solto, o texto diz: Daniel foi para a sua casa, entrou para o seu quarto, fechou a sua porta, dobrou o seu joelho, abriu a janela para o lado de Jerusalém e levantou a mão e começou a clamar ao Senhor teu Deus, porque Daniel entendeu: o que o inimigo trama contra mim não pode mudar quem eu sou em Deus. Independente do decreto, eu continuarei sendo fiel a Deus. Pegue na mão de quem está do teu lado: eu sinto graça de Deus para fazer isso aqui. E diga para ele: a ameaça do inimigo não pode mudar o teu comportamento diante de Deus.
O decreto do inimigo não pode te decamachandaraia, te impedir de dobrar o joelho mais uma vez. O decreto do inimigo não pode parar a tua intimidade com Deus de novo. Eu estou dizendo para alguém aqui: nós estamos debaixo de forte ameaça na nação. Nós estamos debaixo de um aparente decreto que será imutável. Só que Deus está dizendo aqui nessa noite: se você se dispuser a permanecer na posição, eu vou descer na terra e vou quebrar o decreto. Eu vou descer na terra e eu vou anular a sentença. Deus vai mudar o decreto. Deus vai mudar o decreto. Deus está dizendo para alguém que nessa noite: o teu posicionamento determinará o que eu vou fazer na terra. O teu posicionamento vai determinar o que eu vou fazer. E Deus está dizendo: eu vou mudar a sentença, eu vou quebrar. Eu vou mudar o decreto. Eu estou terminando, mas levante a sua mão, porque Deus está dizendo aqui para mim nessa noite: eu vou anular o decreto por causa do teu posicionamento. Eu vou mudar a sentença por causa do teu posicionamento. Eu vou mudar. Mais uma vez. Sabe o que eu acho interessante, meus queridos obreiros que estão aqui? Porque o texto diz: Daniel foi para casa, entrou para o quarto, dobrou o joelho, estendeu a mão para o lado de Jerusalém, do jeito que estava acostumado a fazer. Aí você vem para cá, aí bate a primeira perseguiçãozinha: não vou na igreja mais não. Vem o primeiro levantezinho: não canto mais naquele conjunto não. Vem a primeira perseguição, você fala: não participo mais não. O céu está dizendo para você que aquilo que vem contra você não pode mudar aquilo que você é em Deus. Ei, gostei, mestre, vou repetir: aquilo que decamachandarai vem contra você não pode mudar quem você é em Deus. Aí vieram os grandes da Babilônia atrás de Daniel, bora caçar ele, que eu tenho certeza que vai descer na oração. Foram, encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. Desceram e falaram: rei Dário, o senhor não falou que durante... O senhor não falou. Hoje eu não aguento isso não. Quem falou foi eles, né? Agora eles estão com a responsabilidade no peito do rei. O senhor não falou que durante 30 dias ninguém ora, ninguém pede nada a nenhum outro Deus, a nenhum outro rei, a não ser o Senhor? O rei Dário: sim, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. Ah, tá. Mas Daniel, um dos cativos de Judá, não faz caso de ti, ó rei. Preste atenção. Eles dizem para o rei da seguinte forma: Daniel, que é dos cativos de Judá. Mas aqui Daniel já era príncipe. Mas aqui Daniel já era presidente. Mas nessa altura do campeonato aqui, Daniel já era chefe dos magos e dos astrólogos da Babilônia. Mas eles não dizem para o rei: Daniel o chefe, Daniel o príncipe, Daniel o alto na Babilônia. Não, eles pegam a referência lá de trás: cativo de Judá. Eles pegam o passado para tentar comprometer o futuro, mas eles esqueceram que o rei conhece o presente. A estratégia do inimigo não mudou muito não. Tem alguém tentando pegar o teu passado para tentar comprometer o teu futuro, mas assim diz o Senhor: eu conheço quem você é agora. O rei botou a mão na cabeça e perguntou: o que é que foi que eu fiz? Manda eu trazer Daniel. Daniel, vem. Calado.
Pegam Daniel, jogam ele dentro da cova. E lá de cima o rei Dário olha para Daniel, porque não podia mais fazer nada, porque o texto diz que o rei Dário lutou até o fim do dia para tentar livrar a pele de Daniel, mas não conseguiu. Mas quando os recursos da terra paralisam, os recursos do céu entram em ação. Quando ele viu que não poderia fazer absolutamente mais nada, jogam Daniel dentro da cova. E lá de cima Dário grita: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Daniel, não é o Deus que você serve, é o Deus que você continuamente serve. Por que é que o rei está falando continuamente? Porque eu sei que você não adora Ele somente nos momentos de bonança. Eu sei que mesmo debaixo de uma grande ameaça, você não nega a sua fé e continua em adoração a Deus. E é por isso que eu estou te dizendo: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te dará livramento. Eu encerro aqui porque meu tempo acabou. Pegam uma pedra, colocam na boca da cova. O rei e os magistrados selam com um anel. Ninguém pode abrir, ninguém pode rolar a pedra da cova. Mas enquanto tem gente do lado de fora selando a cova para ninguém entrar, já tem alguém lá dentro esperando Daniel faz muito tempo. É bom que tem uma mão levantada mesmo, porque tem gente que está olhando de fora e falando: nunca mais vai sair. E o céu está dizendo: pode entrar, que eu já estou te esperando aqui. Deus está dizendo: pode entrar, já estou te esperando aqui. Entra para a prova, entra para o estreito. Aquele que te guarda não dorme, eu já estou te esperando aqui. O rei voltou para o palácio durante a noite. Não comeu, não dormiu, não bebeu, não festejou, porque quem persegue profeta não pode dormir tranquilo. De manhã cedo, a primeira coisa que o rei faz é subir em direção à cova. E sabe o que eu acho interessante aqui? Que Daniel é homem de Deus, de boa reputação, de caráter ilibado, mas mesmo assim não escapou da cova. Mesmo sendo tudo o que era, não escapou de entrar na cova. E isso foi permissão de Deus, porque Deus trabalha de um jeito que às vezes confunde a nossa cabeça, irmão. Tem hora que a gente, faz pirraça. Por que Jesus quer desse jeito? Já é para você ter aprendido isso. Porque Deus não prefere livrar Daniel da cova, mas prefere livrar Daniel na cova. Deus prefere não te livrar da situação, mas na situação. Porque se Deus te livra da situação, tudo termina somente no livramento. Mas se Deus te livra na situação, acontecem duas coisas: você sai mais crente, o nome dele sai mais glorificado. Amanheceu o dia, diga para quem está do teu lado: a noite passa, irmão. Diga para ele: a noite passa. E que bom que passa. O rei subiu, abre a porta da cova aí, com a mão na cabeça ele grita: Daniel, será que se deu ao caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, é doido? Eu não sabe nem se tem osso de Daniel lá dentro, e mesmo assim ele fala que Daniel continua servindo a ele. É assim mesmo, porque crente fiel até na hora da morte ele adora. Será que ele teve condições de te dar livramento? Deixa eu te dar um conselho:
Poupa a garganta, filha. Fala menos. Murmura menos. Economiza a voz para dar o grito de vitória quando Deus te tirar dessa situação. O texto diz que de dentro da cova se rasga uma voz e diz: ó rei, vive o Senhor para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Vai ter livramento de novo, vai ter livramento de novo. O rei Dário, quando ouviu isso, eu fecho aqui, pediu para trazerem Daniel para fora. O texto diz que eles trazem Daniel para fora, e o texto vai ser contundente e dizer: quando trouxeram Daniel para fora da cova, não se achou nele nenhum tipo de dano. Eu vou repetir: quando trouxeram Daniel para fora, não se achou nele nenhum tipo de dano. Não tinha um arranhão, não tinha um pelo de leão, não tinha uma lambida. Do jeito que entrou, saiu. Deus está dizendo aqui nessa noite para alguém: da mesma forma com que ele fez com Daniel, do jeito que você saiu, vai sair melhor do que entrou. Vai sair melhor do que entrou. Vai sair melhor do que entrou, por causa da confiança em Deus. Daniel saiu, e o texto diz que o rei disse: chama aquele povo lá, os presidentes e os príncipes, traz eles aqui. Mas não traz só eles não, traz a família também, porque quem planta colhe dobrado. Traz a família deles. Na cova que eles armaram para Daniel, joga eles aí. Isso aqui não é vingança, sabor de mel não, viu, irmã? Isso aqui é a palavra. Deus é Deus de justiça na terra. E quem persegue profeta escolhido para um novo tempo, Deus desce com sentença na terra para livrar a vida do profeta. O texto diz que quando eles foram jogados dentro da cova, antes que eles chegassem no fundo da cova, eles foram devorados e estraçalhados pelos leões. Porque uma coisa é entrar dentro da cova com Deus, outra coisa é entrar dentro da cova sem Deus. Quando eles saíram, que terminou o processo, o rei disse: eu vou mudar a configuração aqui agora. Vou rasgar esse decreto e vou fazer um decreto novo. E lá vai, a partir de hoje, que todos os povos e todas as nações temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque Ele é grande, Ele é eterno, o seu reino não tem fim, Ele opera maravilhas no céu e na terra, e foi Ele quem deu o livramento a Daniel da cova dos leões. Levante a sua mão que eu vou liberar a última. Deus está dizendo: o meu decreto na tua vida, além de te dar livramento, vai fazer com que o meu nome seja glorificado mais uma vez. Eu vou dizer mais uma vez, abrace quem está do teu lado e diga: vai ter livramento para o nome do Senhor ser glorificado, vai ter livramento para o nome do Senhor ser enaltecido, vai ter livramento para Deus ser glorificado na terra de novo. Adiantou ameaçar Daniel, mesmo sabendo que a sua vida corria risco, ele foi clamar ao Senhor seu Deus. Aleluia. Deus abençoe o nosso pregador. Tem alguém que quer aceitar a Jesus aqui esta noite? Quem sabe entrou alguém aqui que gostaria de aceitar a Jesus, ou quem sabe está parado, gostaria de voltar. É sua oportunidade. Os dias são maus,
Mas Jesus já deu a sua vida no nosso lugar para nos salvar. E só